O OneFootball traz para você uma super promoção de Natal. Do dia 1 ao dia 24 de dezembro, prêmios diários pelo aplicativo. Camisas oficiais da seleção, chuteiras, headphones e muito mais. Baixe grátis o OneFootball, cadastre o seu e-mail e pronto. Boa sorte! Guilherme Arana negociado com o Sevilha. Vai jogar no futebol espanhol. E vai jogar bem. É um bom jogador. O Sevilha é um time bem montado, que disputa competições importantes, está sempre brigando na parte de cima da tabela do futebol espanhol. Não é um clube qualquer. E ele mostrou qualidade técnica. Tem que ter a cabeça no lugar. O Arana caiu muito de produção no segundo turno do Campeonato Brasileiro, depois de um início fantástico dele e de todo o time do Corinthians. Ele era um jogador que fazia gol, que dava assistência. Na metade final do campeonato, desabou. Talvez pela questão psicológica. Já está pensando numa transferência para o exterior. E possível. Ele precisa ter a cabeça no lugar para jogar bem no Sevilha. Se tiver a cabeça no lugar, for bem orientado, vai jogar lá e vai jogar bem. E vai aprender a jogar. E é futuro a marcar. Ele não é um marcador. Eu não consigo entender por que o cara vai aprender a jogar futebol na Europa. Que coisa, gente. Pô, é sempre assim, meu. É sempre assim. Nossa desculpa. Senhora. Assim. E eu conheço o homem faz 30 anos. Só? O que ele vai acrescentar? Número baixo. Ele vai por baixo. Ele vai acrescentar. A carteirinha dele é 001. Na Europa ele vai aprender a marcar, executar funções. Ele ataca muito bem, mas ainda tem deficiência. Condição do Fluminense. Lógico. Aprendeu a marcar no Real Madrid. O Kleber do Corinthians era assim, atacava muito e o lateral que jogou no Inter, no Santos. E vai melhorar muito, vai ficar um jogador completo na Europa. Eu acho que realmente ainda é assim. Na Europa, a cultura tática ainda é maior do que no Brasil. Mas no Brasil já evoluiu. O time do Corinthians é um time muito tático. O Arana, quando chegou ao time principal do Corinthians, ele tinha deficiências defensivas que, em grande parte, ele já superou, trabalhando com o Tite e trabalhando com o Carille. Ele já evoluiu. Ajudado pelo Romero também, né? Não podemos esquecer. Sim, o Romero foi um jogador que fazia ali o primeiro combate daquele lado. E depois, quando ele saiu, também o Arana passou a ter dificuldade. Vamos ouvir aí e ver o recado que o Arana deixou para o torcedor brasileiro, claro que o torcedor corintiano, e o Paulo Lima e o Fábio Azevedo vão falar também a respeito da substituição do futebol. Sai Guilherme Arana do Corinthians e vai vestir a camisa do Sevilha. Ele fala agora no microfone Fox Sports. Fala Fiel, venho através desse vídeo agradecer por todo o carinho durante esse ano, foi muito importante para mim, obrigado por tudo, vai ficar para a história, eu só tenho que agradecer. Um abraço. O Savoy até pediu para falar, pelo amor de Deus. Bom, então aí o Guilherme Arana, é claro que a temperatura aqui só aumenta, não tem como arrefecer o clima aqui na bancada. Quem vai substituir o Arana, hein? O Savoy foi moderado. O Savoy foi moderado. Esquentou. Quando falou que a gente se conhece há uns 30 anos, mas é mais ou menos acho que um pouquinho mais, né? Para entrar em detalhes, vocês estão tão específicos. É bom para o futebol do Arana, o time do Sevilha? Ótimo, ótima porta de entrada para ele, né? Não é que ele vai se esconder. Por isso fica com 10% ainda. Tem uma futura negociação, claro. Se ficou com menos do negócio que os empresários, é porque com certeza quando contratou ou em algum momento teve que ceder ao empresário para o empresário ajudar numa negociação, enfim, isso infelizmente faz parte. Quem tem o Pires ali na mão, me ajuda aqui, eu preciso de dinheiro hoje, preciso de 10 milhões para pagar a folha salarial, aí o empresário vai lá, eu te dou 10, mas me dá tantos por cento do fulano, e assim funcionam as operações no futebol. Agora a dúvida é a seguinte, ele vai para o Sevilha, vai amadurecer profissionalmente, como o Eugênio e o Savoy trouxeram aqui. Eu concordo plenamente, o Paulo também, apesar do Paulo querer que ele saísse só com 32 anos, mais ou menos no Brasil. Seria o ideal, hein? A gente tem um campeonato brasileiro só com as feras todas aqui. Isso aí é o mundo ideal, o mundo real não permite. Aí você pega lá o campeonato espanhol, o mundo real tem que pagar conta, inglês. Paulo. Eu sei disso, você tem o campeonato europeu. Não tem. A Inglaterra é o centro dos grandes jogadores. Como é que é a moeda lá? Não ganha uma Copa do Mundo. Como é que é a moeda lá? É diferente. Não ganha uma Copa do Mundo. Quem ganha o substituto do Arana? O Arana vai aprender a marcar lá. É isso que eu não entendi o que o Savoy falou. Vai pra lá pra aprender a marcar. Eu não sei, por isso que eu queria te interromper, meu amigo Savoy. Eu acho o seguinte, o Arana, ele apareceu no Corinthians como um lateral esquerdo ofensivo para fazer jogadas como essa. A qualidade do Marcelo e do Roberto Carlos, o próprio nosso Cláudio Ibrahim, o Branco, né, eram sempre jogadores e, olha, foram jogar na Europa. E nem por isso, jogando na Europa, perderam as suas características. O Arana ele não vai perder as características. Ele vai acrescentar.
Não ganha uma, perde a outra. Não, ele vai acrescentar. Eu deixo vocês falarem, eu falei demais, então... Não, porque você acha que ele vai aprender a marcar e deixa... Não, eu não acho isso. Não, você está falando assim, vocês estão dizendo que eu acho que ele vai aprender a marcar. Eu acho que o cara não ele pode... Ele vai evoluir, pô. Ele pode evoluir numa questão de aprimoramento técnico, eu acho que não evolui, ele só cresce, mas a evolução dele seria natural aqui. O cara fica mais completo. Não sei se fica mais completo. Acho que fica, ele aprende... Quer dizer que se continuasse jogando com o Corinthians, ele ia evoluir, ele ia cair de produção. Não, acho que não. Mas ninguém disse isso, Paulo. Você está distorcendo. Ele vai para a Europa. Na Europa, o cara aprende a ter função tática, aprende a jogar sem a bola, aprende o quanto é importante marcar. E aqui nem sempre é assim. Às vezes o que acontece? O cara tem uma habilidade para ir para frente e... Você bota um volante para fazer a função dele ali. Não, na Europa é diferente. O cara tem que aprender a fazer todas as funções. Com a bola ele tem que jogar e sem a bola ele tem que marcar. Aqui também. Aqui a exigência é diferente. Não, é diferente, Paulo, é diferente. Tudo bem que a exigência possa ser diferente, mas você dá mais liberdade. A característica do Arana e apareceu, e ao meu ver, ele não pode mudar a característica dele. A mesma coisa o Neymar. Todo mundo falava que o Neymar... Tá bom, o Neymar é pro Barcelona. Ele continuou. O Neymar aqui no Brasil voltava para marcar como voltava no Barcelona? Não, lógico que não. Lógico que não. Até porque talvez não tivesse a necessidade no Santos, onde ele jogou e foi campeão de tudo, não tivesse a necessidade que o Barcelona tinha. O Barcelona tinha necessidade que ele voltasse? Não sei, porque ele jogava com o Iniesta e com o Xavi no meio campo, que não eram jogadores que voltavam muito para a marcação. E ele jogando pelo lado esquerdo, novato que era do time, coadjuvante que era, talvez a exigência fosse em cima maior dele. No Paris Saint-Germain ele vai voltar para marcar? É uma pergunta. Okay, ele vai voltar para marcar no Paris Saint-Germain? Porque lá ele é o cara. Não importa, então exatamente lá. Então, no Barcelona tinha ele não era o cara. O cara tinha é o Messi. Tinha a Xavi, tinha Messi. Então o técnico falou, meu filho, na época do Zico, quem corria pro Zico no Flamengo era o Adílio Andrade. Assim, o Zico não marcava? Não marcava. Toca nele que ele sai pro jogo. Era isso. O Zico não ajudava na marcação? Não ajudava na marcação, lógico que não. E o Messi marca alguém? Ele volta para marcar, vai pegar. Não, você não quer que ele faça a função de volante, botar a bunda no chão. Só voltando pro Arana. Eu acho que o Arana, é um cara que tem futuro de seleção brasileira, tem qualidade para isso, jovem, habilidoso, sabe fazer gol, tem técnica, muita técnica. Agora, não é ir para lá para descaracterizar o futebol dele. Qual é a deficiência do Arana para você? Eu não acho nenhuma. Ele é completo? Para mim a idade dele, ele é completo. Quando eu disse aqui que o Guilherme Arana fechou com a equipe do Sevilha, o Fábio Azevedo, de imediato, até antes de eu terminar aqui, disse o seguinte: quem vai substituir o Arana no time do Corinthians no lado esquerdo? Então eu trago uma outra informação agora. Na Justiça, Zeca, jogador do Santos, ganhou uma liminar e tem o direito de negociar com qualquer outra equipe. Mas é liminar, né? Pode ser derrubada pelo Santos. Pode ser. E os clubes vão correr esse risco? Pois é, então. Esse é um detalhe, né? O Zeca perdeu em todas as instâncias até agora. Foi a primeira vez que ele ganha alguma coisa. Espera aí. 2 ou 3 vezes. Mas eu é que pergunto. Vocês estão perguntando para mim? Não, eu é que pergunto. Todos vão perguntar para você. Segundo a informação que eu tenho, o mérito deve ser julgado em março. Ou seja, o Corinthians ou qualquer outro clube vai contratá-lo com o risco de, em março, devolve. Eu já vi isso com o Leandro Amaral. O Corinthians vai contratá-lo com o risco de, em março, devolve? Lembra do Leandro Amaral aqui no Rio de Janeiro? Vasco e Acabou a carreira dele, praticamente. Ele saiu do Vasco com uma medida liminar, foi para o Fluminense, começou a jogar Libertadores, perdeu, teve que voltar. Olha o problema. Mas não pode ter aí o Savoia, uma troca? Uma compensação para tirar a ação. Exatamente, exatamente. Entra num acordo. Pode. O problema... Porque me parece que entrando na justiça, tô errado, ele mostra que ele não quer ficar no Santos. Não quer, e agora o Santos não quer ficar com ele. Então também. Pronto. O que acontece é o seguinte, liminar, né? O Corinthians não tem dinheiro para contratar o Zeca. Então o Zeca é um jogador hoje valorizado, vai ter um custo, vai ter que pagar o Santos. Então o Corinthians não pode mandar um jogador? Não, então, aí que tá. Não, tudo é negociação. Agora, o Corinthians está tendo muito cuidado, até porque vai ter eleição em fevereiro, dia 3 de fevereiro. Então, não se sabe quem vai ganhar. Dizem que o Andrés é o favorito, mas tem outros candidatos fortes na oposição. Se o Andrés ganhar, ele é um cara que ele faz umas loucuras, entendeu? Vai buscar, arruma, endivida o time, mas
Isso é legal, hein? O Andrés é legal, né? Ele divide do clube, vai embora e larga pra lá. Eu não tô dizendo. Não, eu sei, mas isso é uma irresponsabilidade. É uma marca dele. Existe até a perspectiva, comentos que ele vai trazer o Ronaldo Fenômeno para dirigir o futebol. Eu digo o seguinte, com ele conquistou muita coisa. O Corinthians subiu de patamar, né? Ganhou Libertadores, construiu estádio, CT, mas também entrou num buraco que hoje... E a conta que chegou agora? Então eu não sei como é que o Corinthians vai fazer para pagar. Então precisa tomar muito cuidado, que a que preço vai conquistar um título ou outro. É importante título, tudo, mas você não pode cair no buraco. Aliás, o Corinthians, vou fazer um breve comentário para vocês concluírem. Apesar de tudo o que aconteceu administrativamente, ganhou um campeonato paulista e um campeonato brasileiro. O planejamento não era para ter acontecido isso. Não era para ter acontecido isso. O que se imaginava e o que se comentava, hein, Eugênio Paulo, no início da temporada, não era um Corinthians arrasador como foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aliás, surgiu até aquela brincadeira de quarta força, né, do futebol. É engraçado, eu estou aqui ouvindo e refletindo, né? Porque é inevitável a comparação com o Flamengo, que está aí, né, numa final e pode ser campeão da Copa Sul-Americana e terminar o ano assim como o Corinthians com 2 títulos, porque o Flamengo também foi campeão estadual. Mas a questão que muita gente critica no Flamengo é essa. Essa diretoria só sabe resolver as dívidas, só sabe pagar dívida. Como se fosse um demérito isso. Né? Isso é uma gigantesca, uma enorme virtude, merece todos os aplausos e elogios, porque é contramão do futebol brasileiro, onde só se cria dívida, onde não há nenhuma responsabilidade. A diretoria do Flamengo arrumar a dívida do Flamengo, pagar, né, e daí gerar mais receita e conseguir gerar receita, é digno de todos os aplausos. Mas havia essa crítica, essa diretoria paga dívida e não ganha título. Aí o Corinthians é o contrário. Não paga dívida e ganha título. Qual o modelo correto? O que é o certo? Porque também é o seguinte, você tem que achar um equilíbrio nisso. Se você deixar o clube totalmente endividado, daqui a pouco ele não consegue fazer mais absolutamente nada. Entra num buraco que impede qualquer coisa e aí os títulos não virão de jeito algum. Agora, por outro lado, jogador, se você pagar tudo, né, e também não ganhar nada, você vai afastando aos poucos a torcida, né, o calor da torcida. Então, eu acho que o Corinthians precisa equilibrar essa situação. Tentar continuar ganhando os títulos, porque a gestão técnica do futebol do Corinthians, esquece a administração. Gestão de futebol do Corinthians é muito competente, muito vitoriosa. Agora, em algum momento, ela acabará sendo impregnada pelo problema extracampo, pelo problema administrativo. Não sei quando, até aqui ela vai resistindo bravamente. O Flamengo foi a final da Copa do Brasil, não foi? Foi a final. Perdeu, né? Perdeu. Mas foi uma final com foi essa uma administração. Final. Queira ou não queira, chegou lá. É porque, às vezes se fala assim, mas não ganhou. Pô, mas chegou na final, pô. Chegou na final. Atingiu um objetivo. E atingiu mais um agora, que é a Sul-Americana. Outra decisão. Agora, tem o fiasco, que é a Libertadores da América. Caiu na primeira fase. E aí foi um momento de lado negativo do Flamengo. E é óbvio que se não tem um paralelo de uma boa administração financeira, você não consegue montar um grande time. Eu sou totalmente a favor da molecada. A minha defesa sempre é essa. Agora, tem que ter também a gente mais experiente. O Diego, quando chegou, foi importante. O Everton Ribeiro chegou no meio da temporada, o cara veio lá da Arábia. O cara não teve nem um início de temporada para fazer. O cara que brilhou durante 2 anos no Cruzeiro, bicampeão que foi. Pelo Curitiba jogou muita bola. Teve chance, inclusive, de seleção brasileira. Não deve ter esquecido de jogar futebol. Só fazer uma lembrança importante. O Everton Ribeiro não teve pré-temporada. Exato. Né? Emendou. O Flamengo vai jogar a final da Copa Sul-Americana dia 13 de dezembro. No dia 17 de janeiro, é isso? Começa o Campeonato Carioca. O Flamengo um mês de férias, 4 dias depois, o time do Flamengo já está em atividade. E passando para a Sul-Americana como campeão, aí entra na fase de grupo. Mas se não vai ter pré-temporada mesmo. Hoje em dia está mais do que provado que não é você só contratando, só gastando, que é certeza de você ganhar alguma coisa. Está aí o Atlético Mineiro, está aí o Flamengo, está aí o Palmeiras. E o Grêmio? O que fez o Grêmio? O Grêmio foi buscar jogadores que estavam desvalorizados em outros clubes. Esquecidos. Pegaram jogadores das categorias de base com potencial, deram moral para os moleques. Mais uma pergunta que não quer calar. E foi campeão da Libertadores. Pela sua realidade ou por uma convicção?
Se ele tivesse dinheiro e não iria ao mercado buscar medalhões para reforçar o time? Então, aí que tá. Mas o Santos de 2002, se você voltar no passado... Era uma realidade. Não, promover a garotada ali. O Santos de 2002, um ano antes, estava contratando Rincon, Carlos Germano, Edmundo, montou uma seleção e não funcionou. Aí, quando o Leão assumiu... Sem dinheiro. Sem dinheiro, o Leão falou, não quero mais ninguém, eu vou querer só essa garotada. Então investiu na garotada. O que? É um trabalho. Hoje em dia, você precisa do trabalho. Se você tiver o trabalho bem feito, bem planejado e uma certa qualidade, melhor ainda. Agora, não adianta você ter muita gente, muita contratação e não ter o trabalho, não ter uma cara, não ter o time, né? O Palmeiras até hoje não tem um time. Savoia, o Vasco é um exemplo típico disso.